Irmãos, como temos aí no nosso boletim, na liturgia, que o texto para a nossa meditação é Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 14, até o final do primeiro capítulo, em continuação. Aí é nossa segunda mensagem, e é o chamado segundo diálogo que nós temos aí neste livro, que alguns comentaristas dizem que este profeta foi chamado para pregar naquele período de restauração, depois da volta do cativeiro, dos 70 anos, que eles voltaram, com Zorobabel, Esdras, Neemias, e Neemias foi comissionado como o governador para estar, principalmente, a reconstruir o muro e terminar também o templo. Junto com Esdras, nós vemos o relato na palavra de Deus que os dois estavam trabalhando juntos. E houve um período que Neemias voltou lá para a Babilônia, ficou um tempo lá e depois ele teve que voltar. Então, nesse período, nesse intervalo, é que os comentaristas dizem que Malaquias, então, teve o seu ministério ali como profeta, trazendo a palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja que, então, a igreja acompanhe a leitura desse texto para a nossa meditação. E a palavra de Deus nos diz: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizei: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais. Quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio e no seu rebanho, promete
e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. O Dr. Gerhard van Groningen foi, inclusive, o primeiro professor quando deu início ao, hoje, Centro de Pós-Graduação Andrew Jump, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não participei desse módulo, mas eu participei de outros módulos do início ali do Andrew Jump. E Dr. Gerhard van Groningen, em seu livro Revelação Messiânica no Velho Testamento, a respeito do profeta Malaquias, ele diz: há acordo entre os comentaristas em que a sua profecia exerce uma influência específica sobre o Novo Testamento. E ele cita também essa mesma posição do Dr. James A. Brooks, como um desses que crê que há, então, na profecia de Malaquias, uma influência muito grande no Novo Testamento. E, inclusive, nós vamos ver isso em alguns diálogos que nós temos adiante. O Dr. John M.P. Smith considera o profeta Malaquias um judeu patriota, amando seu país e seu povo apaixonadamente e odiando ferventemente os inimigos de Israel. E essa questão dos inimigos de Israel, nós vemos que Neemias fala que ele até foi livrado por 2 ou 3 vezes de ciladas que eles estavam armando contra Neemias. George Hobson tipifica-o como orador e herói espiritual. Walter Kaiser retrata-o como o profeta que proclamou o amor de Deus a seu povo. Foi o que nós vimos no primeiro diálogo, aí do primeiro capítulo, de 1 a 6. Não há dúvida de seu método de apresentação, pode-se deduzir que ele era um corajoso, capaz e hábil comunicador, pelo que nós já lemos aqui nesse primeiro capítulo. Malaquias desenvolve aí vários assuntos na sua pregação, e todos eles relacionados com a preocupação central do perfeito culto a Deus. E nós vemos que isso tem muita ressonância nos escritos do Novo Testamento. Suas mensagens foram em forma de diálogos e debates. Nós vemos nesses diálogos aí os debates que Malaquias, então, desenvolve nesses... dividindo aí os seus 4 capítulos aí em 7 diálogos e debates. Ele leva a mensagem de Deus ao templo e à praça pública, confrontando os homens e mulheres na sua negligência para com Deus e de seus caminhos, ou na sua rebeldia declarada à lei divina. O fio está dificultando aí. Então, o primeiro diálogo que nós vimos sobre que nós devemos prestar o culto a Deus, porque Ele nos ama. E o profeta vai falando, olha, Deus, na sua pregação, Deus ama. E eles respondiam, em que o Senhor tem nos amado? E a resposta,
e que Deus dá através do profeta é: olha, eu amo vocês porque eu escolhi vocês para serem meus filhos. Eu os elegi antes da fundação do mundo. Eu os amei. Eu os amei, por isso eu os escolhi. Eu escolhi e amei. Amou de tal maneira que ele até mandou o seu Filho Jesus Cristo para vir e morrer na cruz. E nesse segundo diálogo, nós vemos o tema, o culto que devemos prestar a Deus, como crentes, como nascidos de novo, né, deve ser como Ele quer, como Ele prescreve na sua palavra, e não da maneira como nós imaginamos, né? Toda esta passagem é uma queixa de Deus, porque o povo estava trazendo para o culto aquilo que a lei de Moisés proibia. Aquilo que a lei de Moisés proibia. Eles não estavam observando como a lei prescrevia, como você deveria levar os animais, e também havia outras coisas que eles tinham, frutos da terra, de plantação, de coisas que eles escolhiam, também deviam levar para o Senhor, para o culto. Então, o problema também estava que os sacerdotes estavam aceitando como o povo achava que devia levar aquelas coisas para o culto. Então, vejamos aí no capítulo 1, versículo de número 26, versículo 6. Então, o profeta, nesse segundo diálogo, ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? O versículo 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E é interessante que a maioria das pessoas gostam de pensar no juízo de Deus como direcionado a outras pessoas, não a si mesmo. E aqui o profeta está direcionando o juízo de Deus, que Deus faz daquelas pessoas que estavam fazendo as coisas erradas, não vivendo de acordo, não vivendo e fazendo de acordo com ensinava a palavra de Deus. Então, a mensagem dos profetas hebreus é que ela inclui tanto a Israel como a outras nações, tanto a servos de Javé, ou Iavé, para nós, agora no Novo Testamento, é Deus, como o povo. Mas o juízo sempre começa na própria casa de Deus, como nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas vossas iniquidades. É coisa séria isso que Amós havia pregado. E que vemos que, eu creio que Malaquias trouxe isso à memória, e também nesse diálogo aqui dos versículos 6 e 7. E também na 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 9 a 11, a palavra de Deus nos diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi querido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Então Deus estava colocando na boca, nos lábios do profeta Malaquias, que o Senhor estava julgando as ações daqueles filhos de Deus naquela época. Então, eles não estavam observando a palavra de Deus. Então, nós vemos que esses termos são de relacionamentos comuns que são familiares aos seus ouvintes. Né? Pai, filho, senhor, servo, que eles sabiam que esses termos de relacionamento exigem honra e respeito. Né? O filho, honrar pai e mãe, como está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo lembra, lá em Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, né? Honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Provérbios, capítulo 30, versículo 11 diz: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. A palavra de Deus fala disso, que são erros que nós, como filhos, podemos cometer, e também como filhos de Deus. Se honra e respeito são esperados e devidos nos relacionamentos humanos, quanto mais isso é verdadeiro no relacionamento que existe entre Deus e o seu povo. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu poder, e ao próximo como a ti mesmo. Honrar a Deus. Então Deus, através do profeta, está dizendo: olha, se o filho tem que honrar o pai, vocês como filhos, vocês não estão me honrando como deveria honrar. Por quê? Olha o que vocês estão fazendo quando vocês vêm prestar culto a mim. Então, por suas ações, os sacerdotes mostram que, no fundo de seu coração, eles, na verdade, também desprezavam o nome do Senhor, a Deus como Pai Todo-Poderoso, que nos amou e nos escolheu para sermos chamados filhos do Senhor. Então, como disse o Dr. Gerhard Van Grungen, ele diz que o tema principal de Malaquias é o amor pactual de Yahvé para com o seu povo, o amor pactual de Deus para com o seu povo. Então, esse amor dispensado por Deus está inserido no pacto, na aliança que Deus fez ali com Abraão, quando chamou Abraão: olha, eu farei de você uma
grande nação, assim como foram os seus descendentes. Nós fazemos parte desse pacto, dessa aliança, como filhos de Deus, quando cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, Malaquias não hesita em falar das maldições pactuais de Yahvé sobre aqueles que trazem sacrifícios impróprios. Então, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está falando para os seus filhos, para o seu povo. E ser alvo da maldição de Deus é algo terrível. E o escritor aos Hebreus diz que começa a Deus exercer a sua justiça quando ele fica irado com os nossos erros, com os nossos pecados. E ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele nos disciplina, ele nos corrige, ele nos açoita. Né? E os sacerdotes, eles eram podemos dizer assim, os principais responsáveis, porque eles deveriam ensinar e deveriam também praticar. Né? E nós vamos ver como Malaquias fala a eles, né? Os versículos 7 e 8, né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Né? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, como é que vocês não estão honrando o meu nome? Pelas suas ofertas, pelos atos que vocês estão tendo aí, né? Os sacerdotes desprezavam Deus ao colocarem comida ritualmente impura sobre o seu altar. Ah, meus irmãos, quando eram trazidos aqueles cordeiros, cabritos, né, e pombos também, que eram colocados, aves, né, para o sacrifício, se a pessoa fosse pobre, não tivesse condições de trazer um boi, ou um cordeiro, ou um cabrito, então, está lá, levava pombas, né, para o sacrifício. O problema fundamental, no entanto, não era o mero ritual, mas a atitude do coração. Embora essa atitude mental conduzisse ao discípulo em questões rituais prescritos, né, ofertas de animais para o sacrifício. Êxodo, capítulo de número 12, nós vemos aí na lei como deveria ser, principalmente ali a Páscoa, quando foi instituída, como está lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo de número 5, diz o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E depois, lá em Levítico, capítulo 1, nós temos aí 2 versículos no capítulo 1 de Levítico, como a lei mandava. Os levitas, né, por isso que esse livro tem esse nome, os levitas que cuidavam, então, de dar as orientações para o povo, como eles deveriam trazer os sacrifícios. No capítulo 1, versículo 3, diz: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ele deveria escolher lá, se era o cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, sem manchas, que não fosse coxo, que não fosse aleijado, né, para o Senhor, a sua oferta de holocaustos. E lá o versículo também de número 10. Se a sua oferta for de gado miúdo,
de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito. E lá no capítulo de número 22, também de Levítico, a partir do versículo de número 18. Levítico 22, a partir do versículo 18. Diz o seguinte: falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo ser que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou de como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou o aleijado, ou o mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Meus irmãos, e ainda tem Deuteronômio 15, 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. E vemos que, então, eles estavam fazendo isso, né? E às vezes até com a desculpa, como menciona o reverendo Augusto Nicodemos, né? Como é que eu vou vender isso? Ninguém quer comprar um animal desse. Eu também não vou sacrificar, porque é defeito, eu não vou ter lucro. Então, eles estavam fazendo isso, e os sacerdotes estavam aceitando isso daí. E alguns comentaristas dizem que até muitos dos sacerdotes, ao invés de sacrificarem, eles então separavam e até ficavam com eles, a parte, né, disso daí. E como até lá em Aparecida do Norte, onde tem aquela catedral lá, quando um padre se converteu, ele registrava que até aquelas velas que as pessoas traziam lá para ser queimada lá diante dos seus ídolos, os padres pegavam, né, falaram: olha, não pode colocar porque já tem bastante aqui, então deixa, aí depois, quando essas terminaram, vamos colocar. Então eles pegavam e encaixotavam tudo de novo e vendiam novamente essas velas, aquilo que eles colocavam ali, ofertas para a idolatria, né? Então, eles estavam fazendo tudo isso. E os sacerdotes, os levitas, né, eles tinham que receber aqueles animais. Quando recebia, então, o sacerdote pegava o cordeiro e a pessoa, então, colocava
pegava nos braços, a pessoa colocava a mão na cabeça, né, como se os seus erros, os seus pecados fossem colocados naquele animal, e aquele animal era colocado então numa mesa, e ali era sacrificado. Depois tinha as peças que eles sacrificavam, cortavam, tirava todas aquelas coisas que tinham lá dentro, né, os intestinos, aquelas coisas, eles tinham, principalmente as fezes, eles tinham que separar, ter um cuidado com aquilo ali e colocar fora, né? Tinha que não deixar ali na mesa. Só que eles não estavam fazendo isso como deveria fazer. Então, até as pessoas que, depois que a carne era colocada ali no holocausto, também ali era como se fosse uma churrasqueira, né, onde tinha ali no holocausto aqueles chifres, significava os chifres poder, e o sangue então era colocado ali nas pontas daqueles chifres, dizendo que aquele sacrifício então tinha poder, o sangue, para lavar e purificar o pecado. Era um exemplo ali, era algo que eles faziam pela fé, olhando para Jesus Cristo, o sacrifício dele, que ele fez ali na cruz do Calvário. Hoje nós podemos dizer que ele fez, mas eles estavam olhando pela fé que o Messias viria e ele seria crucificado e morto ali na cruz. Então, por isso que tinha que ser perfeito. Não podia ser animal com defeito. E então a mesa ficou desprezível por causa disso, porque depois aquelas carnes que eram colocadas ali, até as pessoas também participavam, comiam, assim como a Páscoa. Isso foi acontecendo até o tempo de Jesus, o cordeiro que era sacrificado, tal, como aconteceu lá em Êxodo 12, né? As famílias tinham que sacrificar o cordeiro, pegar o sangue e colocar na veiga das portas para que o anjo da morte não ali entrasse. Então eles eram protegidos. E os primogênitos não foram mortos daqueles que pela fé fizeram isso. E aqueles animais eram comidos ali pela família. Se o animal fosse a mais, né, eles teriam que comer tudo. E então, se não comesse tudo, também tinham que queimar tudo aquilo ali. Não podia sobrar também nada, para que outros impuros não pudessem usufruir daquilo. Então eles não estavam fazendo como ordenava a palavra de Deus. Então, aí nos versículos 7 e 12, né, então tem a expressão, a mesa do Senhor, ela se tornou desprezível, né? E é interessante que esse termo aí no Antigo Testamento, a mesa, né, lá, ela é repetida lá no Salmo 23:5, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E Ezequiel 44, versículos 16 e 17, também fazendo referência à mesa, mas não é como o Malaquias está falando aqui. Não é como ele está falando aqui. E como foi também lá na Páscoa com o Senhor Jesus Cristo com os discípulos. Essa mesa aqui, então era aquela mesa que era ali do sacrifício no templo, onde eles trabalhavam todos os animais. Era desprezível porque aquelas fezes, aquelas coisas não eram trabalhados como deveriam trabalhar. E é um comentário do reverendo Nicodemos, ele falando para 2.500 participantes lá de uma conferência da Fiel, ele disse assim, olha, hoje nós vemos os levitas, né, os cantores, né, diz que são os levitas de hoje. Ele diz assim, pois é, só que os cantores, os levitas ali naquela época, os levitas, ele tinha que começar trabalhando, limpando aquelas fezes, limpando o animal, aprendendo, né, ele era da família, desde que nascia já era trabalhado, ensinado a fazer essas coisas. Deus tinha estabelecido que os levitas fariam isso.
Então, antes de ser o levita, né, hoje tem os conjuntos tal dos levitas, tal, tudo mais, né, daqueles que são os dirigentes do período de louvor. Então, eles deveriam começar a aprender a pegar um rodo, um pano de chão, aprender a limpar a casa, aprender a limpar os banheiros do templo, né? Depois de bons anos aí, quando eles já começaram a exercitar a humildade aí também e dedicação no trabalho, aí para depois então trabalharem aí no cântico, né? No louvor, depois de serem bem preparados. Então, a prova de os sacerdotes estarem distantes de Javé estava no fato de que não davam a ele o que tinham de melhor. Eles ofereciam a Deus o que não tinha valor para os homens, como no versículo de número 9, que é registrado aqui, né, em Malaquias, no capítulo 1. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, lá no capítulo 3 vai tratar também de dízimos e ofertas. Eu me lembro, num período de 10 a 12 anos, aqui no Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo e Goiás, durante quase 3 anos, meu pai deixou a fábrica de fogos de artifício lá em Aparecida do Bode e foi para uma fazenda. Ele ficou desanimado com os acidentes de explosão, né, daqueles fogos de artifício. Então, aí com 10 anos e pouco, nós fomos para a fazenda. E tinha lá o chamado mangueirão de porcos, né, que foi feito. Tinha também o curral, onde até eu ajudei a fazer. Tinha uma cerca de balaúso em volta da casa também, né, e que ajudei meu pai a fazer isso naquele tempo. E no nosso dia a dia, né, era com fartura, então sobrava coisas do almoço e da janta. Então nós tínhamos lá um balde, lá, um recipiente grande, que nós colocávamos todo o resto de comida ali, jogava tudo ali, que a gente chamava de lavagem, né? E depois pegava aquilo ali, eu tinha a responsabilidade de ir lá levar aos porcos, levar aquilo lá, né? Tinha lá uma manada de porcos lá, né, para engorda. Então eu tinha que fazer isso todo dia, pegar aquela lavagem, colocar mais algumas coisas ali e tal, para levar para os porcos. Aquilo que sobrava, daquilo que sobejava, né, que não se deixava para o outro dia, porque não tinha geladeira, ali não tinha energia elétrica, né? Então fazíamos isso. Então o resto, aí a gente jogava para os porcos. Então, depois da minha conversão, aquilo veio à minha mente, né, porque a palavra de Deus fala assim, você tem que dar as primícias para o Senhor. Não o resto. Resto você dá para os porcos. Tem muita gente que... ontem mesmo eu estava vendo um áudio sobre uma interpretação que lá em Israel se tem quanto a dízimo e ofertas. Até interessante, a pessoa que estava falando que, então você ganha 1.200, então você dá o dízimo. Seria 120, 10%. Mas ele fala, não, é o seguinte, você tem aí o desconto de previdência, tem desconto disso, daquilo, outro, então você vai dar daquilo que você, descontando todas as coisas. Eu falei, mas para mim não é isso não. Né? Então é uma interpretação que não é, como nós vamos ver lá no capítulo 3 aqui de Malaquias, é as primícias ao Senhor, é a Deus, o nosso Senhor, Criador,
mantenedor, o nosso Deus que nos amou, que nos chamou para sermos chamados filhos dele e desfrutarmos principalmente das suas bênçãos, da sua direção, da graça maravilhosa dele em todos os momentos da nossa vida, se nós andarmos numa vida de obediência a seus ensinos. Então, ele diz, oferece isso aí para o seu governador. Oferece isso para o teu prefeito ou alguma autoridade, se ele vai aceitar. Isso vai ser uma ofensa, né? Você está menosprezando a pessoa. Lá no versículo de número 10, então, o profeta diz, tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, num certo sentido, usando aqui parafraseando, pare de ser hipócrita. Deixe de hipocrisia. Né? Eu estou oferecendo, estou trazendo oferta, estou trazendo aqui o dízimo ao Senhor, estou trazendo aqui os animais para o sacrifício. Diz o profeta, seria melhor fechar as portas do templo do que continuar a profanar o altar de Deus desta maneira. Lá em Isaías 1,13 e Amós 5, 21 a 24 também fala sobre isso aí. Olha, eu não suporto isso, vocês fazerem, nós estamos fazendo um culto solene ao Senhor. Então, o versículo de número 11, Deus promete o triunfo futuro, né, do seu reino glorioso, que está sendo cumprido hoje, né, nos tempos atuais, quando Cristo reúne os seus reis e sacerdotes dentre as nações. Apocalipse capítulo 5, versículos de 9 e 10. O versículo de número 12, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. A mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Porque eles participavam da mesa, mas olhava aquilo que havia sido manuseado ali pelos sacerdotes. Não era de acordo com o que ensinava a palavra de Deus. Eles, então, o povo que participava também daquela comida que era colocada ali, eles rejeitavam. Mas era fruto daquilo, animal defeituoso, coxo, aleijado, eles ofereciam ao Senhor. E os profetas aceitavam e também devolviam para eles. Falavam, agora come também isso aí. E no versículo 13 diz, e ainda dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor. Os sacerdotes estão fazendo errado, eles estão aceitando, mas eu não. E o profeta estava dizendo para os sacerdotes, olha, Deus diz assim, é melhor você fechar as portas aí, para que vocês não continuem errando, e nem também deixando que o povo continue no seu erro. Olha como é que estão profanando aí, não respeitando também, não honrando o nome do nosso Deus. E ainda dizeis, que canseira. Nossa, essa cerimônia, essas coisas, né? Que coisa, né? Sendo cansada, que proveito que está tendo disso aí. Mas Deus diz, olha, quem está cansado de vocês sou eu. Então nós vamos parar com isso aí. Fecha as portas. É preferível não fazer isso do que fazer da maneira errada, em desobediência à palavra de Deus. E o último versículo, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso,
porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Será que eu vou enganar o Senhor? Não tem jeito de você enganar o Senhor. Nós devemos pensar nisso. Pois as leis que regulamentam as ofertas voluntárias exigem a entrega de uma oferta perfeita. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o texto que foi lido aqui, né, Romanos 12, 1 e 2, há um apelo aí de Paulo para nós nos apresentarmos ao Senhor. Ele diz: rogo-vos, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, aqui ele está dizendo, eu não sou apenas pai, mas ele também não é apenas mestre, mas ele também é o rei. Ele é também o rei. E Jesus Cristo, no seu ministério, ele foi profeta, sacerdote e rei. E hoje ele está entronizado lá também, junto ao trono da graça de Deus. Como é que nós estamos nos apresentando a Ele? Nos oferecendo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício é nós sermos aí vividos de uma maneira diferente, como nascidos de novo, e nos entregarmos a Ele. Porque os nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus. E como é que esse templo está vivendo cada dia, cada momento? Que Deus seja conosco, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos dirija a cada momento, a cada instante da nossa vida. Amém. Vamos colocar de pé, vamos encerrar com oração e a bênção.